a Lusitânia Nova ou Brasil. O texto fala muito de línguas e que, do ponto de vista linguístico, não havia uma unidade e sim uma diversidade de falares. Em um livro recente, com o nome de Línguas Brasileiras, um professor chamado Arion Rodrigues, ele nos dá o seguinte número aproximativo dos falares indígenas brasileiros. Ele fala que no Brasil, hoje em dia, falam umas 170 línguas indígenas. Fala também que é provável que na época da chegada dos primeiros europeus ao Brasil, que foi há quase 500 anos, o número das línguas indígenas fosse o dobro do que são hoje, com cerca de 350 línguas indígenas na época de Cabral. Ele ressalta também que essas línguas estão entre troncos, famílias e línguas isoladas. Os troncos são o Tupi e o Macro-G, que eram povos que viviam naquela época. As famílias subdivide-as em Caribe, Aroaque ou Arauá, que eram famílias menores do sul da Amazônia. E tinham também as famílias menores que ficavam ao norte do rio Amazonas, que eram Tucano, Maco e Yanomami. E também tínhamos aí como línguas isoladas o Tucuna, o Aicaná, o Mundé, entre outras. Então, essas línguas isoladas são basicamente línguas naturais e sem parentesco, ou seja, que não tinham nenhum tipo de parentesco com uma língua conhecida, ou que não pertence a nenhum tipo de tronco linguístico ou família linguística, como já foi falado anteriormente. Línguas gerais. As línguas gerais foram sendo progressivamente substituídas pelo português, que é portador da cultura mais adiantada. Aí temos a língua geral do norte, que é conhecida como Nhengatu, e a língua geral do sul, que serviu de veículo escrito para a literatura jesuítica da catequese, que é conhecida como Abanhenga. Extintas as línguas gerais, restaram apenas alguns bolsões dispersos pelo hinterland brasileiro. Ou seja, estas línguas, após serem distintas, elas foram ficando usadas mais nos interiores brasileiros. As línguas africanas também foram sendo absorvidas pelo padrão cultural superior da língua portuguesa. Então, só a partir desse momento foi que os africanos vieram a ter mais contato com a língua portuguesa. Olá, boa noite. Agora iremos trazer as características da situação sociolinguística da Lusitânia Novíssima. Começarei com a província de Angola. Bom, de todas as nações africanas, de expressão portuguesa, a que tem mais ligação histórica com o Brasil é a Angola. Eles foram os grandes introdutores da língua, do tipo banto no Brasil. E isso explica o interesse que Portugal ele tinha por essa rica região aí da costa ocidental africana. Não só Portugal, mas também os invasores holandeses. A Angola, do ponto de vista de suas línguas nativas, muito numerosas, ela é uma nação plurilingüe. Mais adiante, iremos ver que, divididas linguisticamente, as várias nações sediadas em solo angolano, não era possível optar por nenhuma língua nativa. Aliás, carecedoras de padrão cultural que lhes permitisse entrar em contato com um interlocutor estrangeiro, Então foi deste modo, tornado o português a língua oficial, da nova República Angolana.
Podemos concluir assim, né, enumerando os traços sociolinguísticos do português da Angola, né? É uma língua transplantada, é uma língua veicular, língua oficial e língua de cultura. Agora, já em Moçambique, né, que é outra das antigas províncias portuguesas de ultramar, que em 1975 adquiriu, né, o status de nação independente. Também aí o novo governo, né, adotou o português como língua oficial do estado. E de acordo com a professora Perpétua Gonçalves sobre a situação atual da língua portuguesa em Moçambique, é uma língua de comunicação usada pelo partido e pelo governo e ainda a única língua utilizada na alfabetização de adultos, no ensino e na informação escrita. Então, a língua portuguesa não tem tradições de escrita em Moçambique. E a situação da língua portuguesa em Moçambique, ainda hoje, ela é precária. Então, concluindo, né, podemos caracterizar então sociolinguisticamente o português de Moçambique como língua transplantada, uma língua oficial, uma língua de cultura, mas não pode, né, atribuir ainda os traços de língua materna e nem de língua nacional. Passaremos agora a Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, a coroa portuguesa não dedicou a mesma atenção que dedicou a Angola e Moçambique. E o resultado foi que a língua portuguesa não criou raízes no solo guineense. O que havia e perdurou foi apenas uma multiplicidade de línguas nativas. Portanto, parece que a situação normal do falante guineense é a de ser bilíngue. Fala a sua língua materna e fala o crioulo, que, por ter mais generalidade, goza de maior prestígio do que qualquer língua étnica. Um dado muito importante para a compreensão da situação linguística em Guiné-Bissau é que a língua portuguesa não é estigmatizada, não é ávida como instrumento de dominação colonialista que cumpre eliminar. Ao contrário, é vista como uma boa amiga, meio de acesso à cultura, à ciência, à moderna tecnologia como forma de libertação. Podemos assim resumir que os traços sociolinguísticos do português em Guiné-Bissau é a língua transplantada, língua oficial, língua de cultura e não, porém, língua materna nem língua nacional. Já em Cabo Verde, em virtude da sua situação insular, de sua maior distância em relação à metrópole e de sua maior proximidade da costa africana e da relativa pobreza do território, a presença portuguesa não foi marcante. Se a colonização é mais profunda e duradoura, então se forma uma elite na terra colonizada, e o falar de emergência que se vinha praticando, conhecido correntemente como pidgin, acaba por diluir-se e desaparecer. Foi o que se deu no Brasil. Contudo, se o processo de colonização, dito civilizatório, é fraco, o pidgin tendo a estabilizar-se e a converter-se em crioulo, foi o que ocorreu em Cabo Verde. Portanto, os traços sociolinguísticos do português de Cabo Verde é língua transplantada, língua oficial, língua de cultura, não é, porém, ainda língua nacional, nem muito menos língua materna. Nas ilhas de São Tomé e Príncipe, assim como nas demais repúblicas africanas, é o português a língua oficial e de cultura. Na comunicação dos representantes das outras repúblicas de colonização portuguesa, não se nota nenhum tom acrimonioso do respeitante à língua. Ao contrário, verifica-se que os atuais dirigentes, com muita clarividência, souberam separar a questão política surgida com as lutas pela independência da questão linguística. Com isso, os traços sociolinguísticos próprios do português de São Tomé e Príncipe são língua transplantada, língua oficial, língua de cultura. Não lhe cabem os traços de língua nacional, nem, pelo menos parcialmente, de língua materna. Quando falamos em Lusitânia perdida, podemos perceber que foi um povo que de algum modo perdeu o direito de uma língua que era falada pelos povos antigos na região indiana, Goa.
onde a língua portuguesa era constante mandante, mas deixando de ser importante com a chegada dos indianos em Goa, que definitivamente eliminaram a língua portuguesa dos povos lusitanos, deixando somente a língua inglesa a ser falada. Macau e Timor também perderam o direito de falar a língua portuguesa, só ficaram falando inglês. A língua portuguesa era falada somente pelas elites. Boa noite. Consideraremos a última fase da Lusitânia, que denominaremos Lusitânia Espessa. A pequena extensão do território do Portugal continental e o crescimento regular e constante da população levou esse povo a projetar-se fora dos limites pátrios. Foi o ocorrido com o episódio das grandes navegações, epopeia marítima antes da busca por espaço. E foi o que se deu após a fase colonizadora, com a migração para regiões aparentemente de maior capacidade de obtenção de mão de obra. Levaram os migrantes às tradições dos deuses lares, dentre as quais há primacialmente a língua. Dispensou-se assim, então, a língua portuguesa, um tanto aleatório pelo mundo americano e europeu. Dessa época, então, foi grande a imigração portuguesa para a França, a tal ponto que hoje, dentre as línguas estrangeiras, é uma das mais faladas no país.